E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados à minha ordem. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O centurião de Cafarnaum. Quando Jesus chegou próximo de Cafarnaum, um centurião, que era um soldado que guardava centenas de soldados ao seu respeito, centenas de pessoas, soldados, homens de guerra, eles eram subordinados por esse centurião. O centurião tomava conta deles, era como um capitão de centenas de soldados. Quando ele soube que Jesus estava entrando, ele foi até Jesus por causa de uma pessoa que não era nem seu filho, mas ele cuidava tanto daqueles soldados que ele foi até Jesus por causa de alguém que com certeza lhe ajudava. Ele não era um líder que olhava apenas quando esse soldado estava ativo, mas quando ele caiu em cama, ele procurou até mesmo Jesus para ajudar aquele homem. Por que eu digo até mesmo Jesus? Porque ninguém acreditava quase em Jesus. Muitos andavam e viam milagres, mas não acreditavam em Jesus. E muitas vezes Jesus está na última opção para as pessoas procurarem. Mas ele foi até Jesus e pediu com que Jesus fosse até a casa dele. E quando ele disse: o meu criado jaz paralítico e violentamente atormentado, Jesus deu uma resposta a ele que eu creio que explodiu, aumentou mais ainda a sua fé, porque ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Ele viu que Jesus já tinha determinado que ele já ia curar aquele homem. O centurião já tinha a resposta de Jesus: eu irei e lhe darei saúde. Aquele homem se sentiu tão indigno porque ele era um gentio. E Jesus, como judeu, não podia entrar na casa de um gentio, e Jesus se dispôs a entrar na casa dele. Aquele homem interpretou o que Jesus fazia e entendeu que, assim como eu mando os soldados irem e os soldados virem, somente com uma palavra, e se ele já determinou que eu vou dar saúde a ele, e ele não carrega nada na sua mão, mágico, não carrega nada apenas com a palavra dele, se ele disser daqui, essa palavra vai chegar lá. E eu não quero que ele entre debaixo do meu telhado, porque me considero como alguém que não
não posso receber este santo de Deus, esse homem de Deus. E ele disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. O que eu estou pedindo, eu estou fazendo algo que muitos não fazem. Eu estou interpretando o que se passa pela cabeça de muitas pessoas que ajudam seus filhos, ajudam seus pais, são pessoas boas, mas muitos acusam, dizendo que não conhecem a verdade, não são pessoas que são dignas de estar no céu. Este homem se sentia tão indigno, porque os judeus andavam dizendo que eles eram os guardadores de Deus, os que ficavam na porta do céu. Então Jesus viu a fé desse homem tão grande. Jesus não entrou na casa desse homem, mas a palavra que ele tinha ordenado aconteceu lá naquele criado, naquele servo daquele homem. Esse homem, centurião, ele vai em busca de salvação não para o seu filho, mas sim por um servo, por alguém que estava ajudando ele, depois já não estava mais. E Jesus viu a fé desse homem. Fazendo essa comparação ao que Jesus fez, é comparado a este homem centurião. Por quê? Porque Jesus veio salvar aquele que se havia perdido. Veio salvar os servos dele. Ou seja, aquele homem não tinha nada com o seu Senhor, mas o seu Senhor se dispôs e foi buscar ajuda. A gente não merecia nada, mas Deus largou a sua glória e se fez como carne para salvar nós, que estávamos espiritualmente como esse criado do centurião, quase morto, mas Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Só para confirmar o que eu estou dizendo, Jesus disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitos que se acham filhos do reino, Jesus disse que serão lançados nas trevas exteriores. E ele não está falando aqui sobre fazer ou deixar de fazer, ele está falando apenas de um homem que creu. De um homem que creu que Jesus poderia fazer, creu que Jesus poderia salvar. E Jesus faz essa comparação: muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, todos eram considerados pagãos e ímpios, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó é como se fosse os presidentes, os maiores presidentes do mundo hoje. Eles são os pais da fé, escolhidos por Deus. Abraão, Isaque e Jacó, por eles vieram as promessas até Jesus. E muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Para a gente sentar hoje na mesa de um político, na casa de alguém importante, veja como é difícil. E Jesus disse: muitos virão de lá e vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó.
O que Jesus viu nesse homem foi a fé nele. Mas foi apenas fé? Para dizer eu tenho fé? Não. Foi a fé com amor. Ele tinha a fé que poderia curar um homem que estava à beira da morte. A sua fé precisa estar em amor pela vida das pessoas. A fé nossa precisa estar em Jesus, mas pelas pessoas, por causa de Jesus.